Bom dia, senhores! Bom dia! É um prazer estar aqui. Eu orei muito para que esse dia chegasse e chegou. Bom, a aula hoje vai ser um pouco diferente, né? Vai ser eu que vou dar aula para vocês. Então agora vocês vão me chamar de excelentíssimo Dr. Yuri. Senhores, é com muito prazer que hoje eu vou provar para vocês a existência de Deus usando ciência. Todo mundo sabe que eu sou cristão, né? Eu até chato falar sobre isso. Eu praticante, filho de pastor, etc. O pai me ensinou uns caminhos desde começo e depois. Enfim. E a professora me deu a oportunidade de fazer uma apresentação individual. E eu prometo que não vai ser chato. Porque a gente tem a mesma faixa de idade e eu sei como é que faz uma aula chata e uma aula legal. Então, espero que vocês gostem. E, enfim, antes de eu começar, eu preciso fazer umas perguntas. Senhorita Mary, eu vi que você usa um crucifixo, você liga só de crucifixo. Qual é o meu? Qual é o significado dele para você? É só estética ou tem alguma coisa por trás? Só estética? Miguelzão também usava porque você é católico, né? Ótimo. Senhores, eu também uso um. Ele significa duas coisas. A primeira é que eu tomei minha cruz e segui a Cristo. A segunda, percebam que ela está vazia, porque quem estava nela ressuscitou. Isso vai ser provado aqui, porque por tabela, quando você coloca a existência de Deus cristão como verdade, tudo que está escrito aqui, todos os eventos e acontecimentos se tornam válidos, totalmente verdadeiros. Ou seja, desde a criação, né, haja luz. No primeiro dia Deus criou, separou a luz das trevas, no segundo as águas dos céus, no terceiro fez a terra e as plantas, no quarto o sol e as estrelas, no quinto os animais aquáticos e as aves do céu, no sexto os animais terrestres e o homem. Da costela de Adão saiu Eva e os dois foram enganados por uma cobra. Eu sei que parece história para boi dormir, né? Os dois foram enganados por uma serpente, mas vai se provar a verdade aqui hoje. Satanás encarnou uma serpente e induziu a humanidade ao pecado. Já respondo uma dúvida que muita gente tem. Por que a humanidade tem que pagar pelos pecados de pai, Adão e Eva? Simples. Porque todos nós faríamos o mesmo. Aí chega o Bambam, eu não ia aceitar fruto proibido. Passa uma mulher na rua, o cara faz isso aqui, ó. Moça, tem uma moça aí. Vai negar o fruto proibido? Não vai! Certo? Então todos nós faríamos o mesmo. Diariamente a gente faz isso. A gente troca Jesus por redes sociais, por festas. Mas não vim falar disso aqui. Até porque ia haver uma pregação e tem gente que não quer ouvir. Enfim. O que mais? Dilúvio, 40 dias, 40 noites chovendo. E por mais uns 5 ou 6 meses a terra coberta de água. Eu sei que parece conto de fada, 2 animais de cada espécie numa arca gigantesca. Mas vai se tornar verdade aqui hoje. As pragas do Egito, que incluem as águas do Egito inteiras tornando em sangue, chuva de fogo e pedras do céu, as águas do Mar Vermelho se abrindo. Inclusive, ano passado, aquele é um professor de história. Ele foi ensinar sobre os hebreus e disse, devia ter uma parte do Mar Vermelho que, sei lá, a maré baixava e dava para eles passar. Não! A Bíblia é bem clara quando ela diz que os hebreus passaram em seco, e que eram 2 grandes muros ao redor deles. Foi algo sobrenatural. Então, eu já adianto para vocês, nem tudo que vocês aprendem na escola é 100% verdade. Então não tomem como verdade absoluta, que nem os ateuzinhos. Né, Jean? Você tem que escrever o que vocês precisam escrever para passar na prova. Não quer dizer que vocês têm que acreditar nisso. Por favor. Certo? E óbvio, o mais importante, o que vai se provar na realidade? A ressurreição de Cristo. Que Ele morreu pelos nossos pecados para nos redimir e tirar a nossa alma do inferno. Então, olha só o que é responsabilidade. Quando você toma a existência de Deus cristão como verdade, tem assim uma lista imensa de coisas que se tornam verdade também. Certo? Então eu peço que vocês... na verdade, esquece. Peraí, um momento. Eu esqueci de falar também de, se Deus existe, o que mais que existe? Céu e inferno. Eu tenho um perfil no Instagram, @pensamentos _d Yuri. Lá eu explico melhor essa coisa do sobrenatural, etc. Existe de medicina com marketing, vocês viram isso? Enfim. Então eu peço que vocês esqueçam um pouco de darwinismo, evolucionismo, toda essa baboseira aí. Porque, rapaziada, sinceramente, não é esse vídeo. É um pouco isso. É isso. Entre homens e macacos.
Me parece isso aqui, que falar que parece que eu tomar um soco. Parece. Rapaziada, é até pecado você falar que o homem tem um ancestral comum com o macaco. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso aqui não é a imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Brincadeira essa parte. Vamos começar. Primeira evidência. Deusinho. Cérebro de Liboqueto, que é de Plateuminto, né? Filosofia de vida de uma mosca. Pra quem não sabe, o Liboqueto é um anelídeo, ou seja, basicamente uma minhoca. E Plateuminto é um vermezinho bem patético, assim. Você, Jana? Aham, eu mesmo. Isso. Alguém sabe dizer que isso aqui não responde? Isso aqui é a dupla hélice do DNA. Eu vou ter fé em vocês e acreditar que vocês sabem que o que interliga essas duas fitas aqui são as 4 bases nitrogenadas. Adenina, que se liga com timina, e guanina, que se liga com citosina. Aqui no meio tem as pontes de nitrogênio, né? Essas aqui são púricas, essas aqui são pirimídicas. Essa aqui tem 2 pontes de nitrogênio que as ligam, essa aqui tem 3. Yuri, você tem que saber falar um terceiro idioma. Qual? Grego, não entendi nada. Senhores, não precisa decorar isso aqui agora. Vocês nem viram isso aqui, tá? O que vocês precisam saber é que a adenina se liga com timina e guanina com citosina. A primeira teoria, que não se enquadra como evidência, seria que é o seguinte. Os cientistas teriam encontrado assim, uma sequência, um padrão, que sempre se repetia no DNA. Eles encontraram os seguintes números. 10, 5, 6, 5. É como se fossem 10 ligações de base nitrogenada em uma ponte, 5 ligações em uma ponte e assim sucessivamente. Certo? Aí beleza. Como uma rapaziada curiosa, para tentar decifrar isso aqui, eles foram para o alfabeto hebraico. Por quê? No hebraico, as letras equivalem aos números. Não é como se A fosse 1, B fosse 2 e C fosse 3. Então, A mais B é igual a C, assim como 1 mais 2 é igual a 3. Certo? Ou seja, dá para traduzir isso daqui para o alfabeto hebraico. 10 se torna a letra Yud. 5 se torna a letra Rei. É de trás para frente porque é oriental. 6, a letra Vá. E 5, Rei de novo. Dá para ver que o meu vocabulário não, perdão. Minha caligrafia hebraica não é muito boa. A caligrafia em geral é uma porcaria. Enfim. Transliterando isso aqui para o alfabeto latino, Yud. E aí, relaxa, não está escrito Yuri no DNA de vocês não. E vira H, Vá vira V, mas dá para transferir para W também. E Rei de novo. H. Pronuncia-se Yahweh, ou Yahweh, como quiser. A questão é que isso aqui é literalmente o nome de Deus no hebraico. Ou seja, a princípio vocês teriam a assinatura, o nome de Deus no seu DNA. Só que tem um pequeno problema. Isso aqui é falso. É mentira. Yuri, você derrubou um cromossomo na hora de vir aqui? Não. A questão é que eu precisava que vocês aprendessem isso aqui, essa teoria, porque ela é o pontapé inicial para a verdadeira evidência. Olha só. Senhores, biologia / química básica. Nosso corpo é formado por 4 componentes principais, 4 elementos químicos. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Certo? O que importa aqui, o que importa aqui é o número atômico desses 4 elementos. Vamos saber o que importa. Certo? O número atômico do hidrogênio, 1,00784. Só foca nisso aqui, 1,00. Nitrogênio, 14,0067. Oxigênio, 15,999. E o carbono, 12,01. Rapaziada, eu esqueci de dizer que a gente não usa, por exemplo, o 15, porque não existem intermediários decimais ali no hebraico. Como assim? Nós não temos 15, 14 que estão entre 10 e 20, por exemplo.
o que nós temos é 10 mais 5, que é igual a 15. Ou seja, a gente soma os símbolos para dar um número. Entendido? É o seguinte. Agora a gente vai focar nos 2 primeiros dígitos da massa atômica de cada um desses elementos. E vamos somá-los. Yuri, você está forçando. Não. Você sabe que somar é comum do hebraico, porque as letras equivalem aos números. E também para formar os números que estão entre os números da tabuada do 10, por assim dizer. Certo? 2 primeiros dígitos. Só tem um dígito. Esquece a vírgula. Yuri, me ajuda, tô ansioso. Não tem 0 no alfabeto hebraico. 10. 4 mais 1? 1 mais 5? Opa! Consegue ver? Eu vou te mostrar. Yud, Rei, Vá. 1 mais 2? 3. Yuri, agora certeza que você deixou cair um cromossomo no chão. Não. Senhores, isso aqui forma a letra Yud. Ou seja, vamos lá. Nós não temos o tetragrama, tetra 4, os 4 símbolos do nome de Deus em nós. Por quê? Porque a gente não é digno. Isso seria pecado. O nome do Criador é só dele. Uma coisa que eu preciso de falar aqui, Yahweh equivale também ao nome Yahusha. O trigrama de Yahusha seria Yahu. Os profetas da Bíblia inteira, por exemplo, Elias, o nome hebraico dele é Eliyahu, ou seja, tem o nome dele no trigrama de Deus. Então, assim como Elias, senhores, tem o trigrama do nome de Deus no DNA de vocês. Não, perdão, os 4 componentes químicos. Yuri, isso aqui pode ser coincidência? Não. É impossível você ter vindo de uma explosão e o nome de Deus está no seu corpo, equivaleu ao mesmo da Bíblia. Por favor, né? Ou seja, isso aqui era meio óbvio, porque um artista sempre deixa a assinatura dele na sua obra de arte. Sim, acabei de chamar vocês de obra de arte. Até o Bruno, tá vendo? São seus olhos. Que bonito, hein? Senhores, olha só que bonito. Se você quiser tirar o carbono é o que nos faz seres físicos, certo? É o que nos faz. Se você quiser colocar nitrogênio, para daí sim formar o tetragrama de Deus, você vai ter uma fórmula de gases inodoros, incolores e invisíveis. Não é assim que os povos pagãos chamavam Deus dos hebreus na antiguidade? Deus invisível, sem rosto? Não dá para fazer uma imagem dele? Ou seja, uma das coisas que separa você de Deus é o teu componente. Segunda evidência. Agora nós vamos para matemática. A Helena vai ficar muito orgulhosa. Vai ver, olha o 10 aí. Pra ver que eu não desenho muito bem. Ficou tudo assimétrico esse daí. Senhores, tem uma coisa chamada na matemática, chamada sequência de Fibonacci, descoberta pelo, pasmem, Fibonacci. É basicamente assim. 1 mais 1. A partir daqui você pega o resultado da tua soma e soma com o último número da soma. 2 mais 1. Segunda lógica, 3 mais 2. 5 mais 3. 8 mais 5. 13. E assim vai. Tá. O que importa pra gente aqui? É que esse modelo aqui, por mais que não pareça porque eu não sei desenhar, tenho habilidades artísticas fracassadas, forma uma espiral perfeita, basicamente dessa forma aqui. Conseguem ver? Não? Sim. O que acontece? É que essa espiral está presente no universo inteiro, no nosso ouvido, na espiral da galáxia, nas ondas, nas folhas,
Um gol do Richarlison, sério. O fotógrafo tirou uma foto dele no ar, chutando a bola na Copa do Mundo, sabe aquele gol de bicicleta? Fez perfeitinho a espiral no cara. Ou seja, a perfeição do universo baseia-se nessa espiral. Ela também é usada para arquitetura, arte, até o símbolo da Apple é baseado nisso aqui. Na verdade, o símbolo da Apple não é baseado na espiral perfeita, isso é fraude. Eu não sabia disso na hora que eu fui apresentar. Mas isso não tira o fato de que ainda é usado por ser agradável aos olhos. Mas não é só isso. O número dourado, falado, vem com umas equações. Então, A dividido por A igual a dividido por B é igual a rotação A. Não entendi nada. Não precisa saber isso aqui. O que vocês precisam saber? Rotação áurea é igual a 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Isso daqui dá um número extremamente importante. 1,618. O que tem esse número? Rapaziada, se vocês pegarem a medida do teu ombro até o teu dedo, dividir pelo cotovelo até o dedo, dá 1,618. Se você medir, acho que é do teu umbigo até o chão, dividir pelo teu joelho até o chão, dá 1,618. Só corrigindo essa parte, o certo é a medida do quadril até o chão dividido do joelho até o chão. E também a altura do corpo humano dividido pelo umbigo até o chão. Também tem outras, envolvendo crânio e mandíbula. Enfim, você vê que a precisão do universo requer a existência de um criador onisciente. Tem como isso aqui teve uma explosão? Não. Ótimo. Não tem. Impossível. Vocês param de acreditar em bolinha com temperatura infinita que explode, bum, estamos aqui. Número dourado. Não dá. Isso aqui é impossível. Rapaziada, sabe o que eu notei? Quando a professora aqui na frente, vocês ficam falando, mas quando sou eu que estou explicando, vocês prestam atenção. Isso me deixa muito feliz, muito obrigado. É que tem uma câmera ali. Pode falar, não pode falar. Terceira e última evidência, baseada no ilustre Dr. Enes, é a maior inspiração tanto no profissional quanto no intelecto. Tem a ver também com matemática. Meu Deus. Assim, eu preciso usar a imaginação agora. Isso aqui não é uma aranha de 4 patas, nem um X. É um cromossomo. Todo mundo sabe o que é um cromossomo? Sim. Sabe o caramba que você sabe. Senhores, 10 segundos. Célula eucarionte, nossa célula. Núcleo. Cromossomo. Aqui tem DNA. Acabou. Isso é um cromossomo. Certo? Agora, e ele é uma pessoa de papel, mas eu vou precisar. Senhores, em um cromossomo nós temos 5 bilhões de nucleotídeos. Ou seja, notação científica, 5 bilhões de nucleotídeos. Ou seja, são as unidades básicas dos ácidos nucleicos. Cada nucleotídeo desse tem adenina, timina, citosina e guanina. Você vai multiplicar isso aqui por 4, 5 vezes 4, 20 bilhões de unidades de informação. Bits, certo? 8 bits equivalem a 1 byte, 1024 bytes a 1 kilobyte, vai ter megabytes, gigabytes, terabytes e assim sucessivamente. Ou seja, bits. Naquela época, o Dr. Enes propôs que cada letra de qualquer alfabeto pode ser, certo, identificada com 6 bits. Hoje em dia a gente tem isso como 8 bits, mas eu não vou mudar o cálculo dele porque ele é um gênero, certo? Então a gente vai dividir isso aqui por 6. 20 por 6, vamos ter aproximadamente 3 bilhões de letras. Estamos falando de um cromossomo. 3 bilhões de letras. Tá feio isso aqui, né? Não respondo. Vamos ter agora que uma palavra tem em média 6 letras, né? Marina, encolhe 6 letras. Então, tendo que uma palavra tem em média 6 letras, quantas palavras nós temos em um cromossomo? Divide por 6. Temos aqui 500 milhões de palavras em um cromossomo. 500 milhões de palavras, certo?
Vamos dizer agora que a página de um livro comum tem em média 300 palavras, certo? Dividindo isso aqui por 300, quantas páginas teríamos em um cromossomo? 2 milhões de páginas. Supondo, ainda chutando alto, que um livro tenha 500 páginas. Divide por 500. Vou fazer aqui. Nós vamos ter ao todo, senhores, 4.000 livros de 500 páginas dentro de um cromossomo. Nós temos 23 pares. 46 cromossomos vezes 4.000 livros de 500 páginas. Depois faz a conta aí para ver quantos livros de 500 páginas tem. Melhor, vamos fazer agora. Vai dar 4 vezes 6, 24, 4 vezes 6, 4 vezes 2, 18. Senhores, vocês têm 184.000 livros de 500 páginas contidos nos seus 46 cromossomos. Um ser tão complexo como esse, que adquire tantas experiências ao longo da vida, não é um desperdício ele morrer simplesmente cair em existência? Tipo, antes de você nascer, o que você sentia? Nada. É isso que os ateus acreditam que acontece depois da morte. Isso aqui é tolice. Não tem como um ser tão complexo como esse ter vindo uma explosão, certo? Vindo um acaso. Rapaziada, como a Nicole estava duvidando de mim, não tem como você provar Deus usando a existência da ciência, porque Deus é um ser muito grande para se limitar aos métodos científicos dos seres humanos. Não deixa de ser verdade. Mas as evidências aqui são tão potentes, tão fortes, tão irrefutáveis, que você negar Deus depois de você ver tantas complexidades assim, como é que eu poderia dizer? Não quero dizer burrice porque é um pouco delicado. Loucura! Não tem como isso aqui ter vindo uma explosão, certo? Ou seja, haja luz, o universo foi criado pelo verbo e não por uma bolinha com menos de 1 centímetro com temperatura infinita. O que é o verbo? Melhor, vamos ler aqui. Agora vocês acreditam em Deus, né? Creio eu. Se não acreditar, eu vou acreditar agora. Né, Jean? Senhores, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O que é o verbo? Basicamente o falar de Deus. É a palavra dele que deu origem a todas as coisas. Tá aí as 3 evidências. O Jean, que é o maior ateuzão aqui da sala. Opa. Cara, você sabe que eu gosto muito de você. Eu zoei aqui você na frente. Eu gosto. Mas sabe que você é meu parceiro. Eu fiz isso aqui pro teu bem. O bem de todo mundo. Não é pro mal. Até mesmo eu falar de inferno. Não é discurso de ódio, rapaziada. É discurso de amor, porque eu não quero que você vá pra lá. É por isso que eu estou tentando abrir os olhos de vocês. Eu percebo que nossa geração está muito assim. Como é que eu poderia descrever? Morta na fé. Sem, assim, um caminho para seguir. Só se afundando. Falando nisso, no texto Quem Sou Eu esqueci de escrever um negócio muito importante. Que eu sou um cara que se revolta contra o mundo moderno, contra essa geração promíscua, que bota Deus abaixo dos prazeres carnais dele. Sinceramente, senhores, eu não sei por que tem gente que não quer servir a Deus. Só tem vantagem, digo. As pessoas prestam mais atenção no que você tem que renunciar aos prazeres carnais que você tem que tirar da tua vida, do que no que Jesus vai te dar em troca. Por exemplo, eu. As pessoas sempre me perguntaram, desde o começo, Yuri, por que você é inteligente? Eu nunca tinha uma resposta correta. Nasci assim. Agora eu tenho uma resposta muito concreta. O meu intelecto provém de Deus. E a ferramenta que Ele me deu para fazer a diferença. Só que eu aqui sou um mero divulgador da palavra, não criador de nenhuma dessas evidências aqui, certo? E eu não sou o único, né? Óbvio, aqui na sala a gente tem muita gente que tem inteligência também. O Samir é inteligente, a Aya é inteligente, a Nicole é inteligente. A Maria é inteligente. Só que percebo... Diogo? Tô brincando. Só que percebo que cada um deles também tem outra ferramenta muito alta para equilibrar. O Samir, o cara assim, tem um físico da hora,
sabe lutar artes marciais? A Ayla, porque ela lê muito, ela tem uma capacidade muito alta de escrever, então ela faz redações assim incríveis. O Bruno é um cara carismático. A Nicole, ela tem a habilidade de projetar a imagem na cabeça dela e simplesmente botar no papel. Eu nunca vi nada parecido. E eu? Você Eu só sou eu, exatamente. Você é tudo isso em um. Não. Menos a parte do desenho. Veja que a única ferramenta que eu tenho provém de Deus. Ou seja, se eu abandonar Deus agora, fico burro. Sério. Começa a torcer pro coxo. Aí é mal. Vou parar de gravar, beleza? Ou seja, eu sou 100% sustentado por Deus. Se não fosse ele, eu seria um cara deixando o fracasso, patético, só existindo. Né, Jean? Rapaziada, eu vou falar isso aqui pra vocês agora porque a maioria de vocês aqui é cristão. Eu fiz isso aqui pra reafirmar a fé de vocês e pra trazer o Jean pro paraíso. Porque eu não quero ver esse cara queimando no Famous Tempos. Eu quero ver ele comigo, desfrutando das melhores coisas existentes, que a gente aqui não consegue nem imaginar. Rapaziada, abram os olhos. Larga um pouco o TikTok, Twitter, Instagram, tudo isso que faz vocês saírem do foco. Presta atenção. Eles querem apregoar para vocês que você só tem uma vida, que você veio do acaso, que depois que você morrer você vai simplesmente deixar de existir. Ou seja, na sua vida você tem que satisfazer todos os seus prazeres carnais e ver essa vida patética que o mundo quer que você viva. Não é assim que funciona. Vocês estão vendo aqui. Deus existe, só o Senhor é Deus. Vale a pena você abrir mão da desgraça que faz a sua carne feliz aqui para estar com Ele por toda a eternidade. Pensa só, multiplica 1 bilhão de anos por 1 bilhão de anos, não vai nem ter começado. Você prefere passar esse tempo com Jesus ou com o Vitor? Bom, acho que não tem muito mais o que eu diga. Eu vou abrir agora espaço para dúvidas. Mas antes, senhores, eu só faço isso aqui uma vez por ano. É a única vez que eu estou fazendo aqui. Então que se lasca a sala. Vamos aplaudir Jesus, faz um favor? Um amigo pediu uma pergunta, certo? Quem vem antes de Deus? Quem veio antes de Deus? Nossa, já que pergunta boa que você formulou na cabeça. cara, É só que isso, coisa, não? não? Nossa. Mudou na cabeça. Sem Deus não existia nada, ninguém nunca fez. Ótima pergunta, senhores. Quem veio antes de Deus? Dinossauro. Não existe antes de Deus. Perceba. Aqui está o universo. Estamos nós aqui, esse ponto pares. Nós temos a linha do tempo aqui, certo? Passado, presente e futuro. Deus é o criador da lógica. Ele transcende todos os conceitos. Ou seja, ele poderia, por exemplo, desenhar um cheiro, porque ele é onipotente. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode desenhar um círculo quadrado, porque ele criou a lógica. A lógica se submete a ele, não o contrário. E a realidade se dobra ao falar dele. Ou seja, o tempo veio com o universo. Então não existe nada antes de Deus, porque Deus veio antes do antes de sequer haver um antes. Ele é eterno, não é que ele começa e nunca mais acaba. Ele não começa, porque ele sempre foi. Certo? É isso aí. Mais alguma pergunta? Nada? Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Né, Jean? Ninguém. Ah? Você explica? Exatamente. Oh, boa, cara. Você lembrou de uma... Tá, ficou bom. Mas por que o Big Bang não tem embasamento? Porque assim, sabe o que é o Big Bang? Tem Big Bang? Big Bang? Ó, você sabe que é a explosão, mas antes da explosão havia uma bolinha com menos de 1 centímetro com temperatura infinita, que, sei lá, pelo acaso explodiu e pronto, estamos aqui, número dourado, perfeição. Promoção com 134 mil livros de 500 páginas. Mas o que veio antes dessa bolinha? Se você apoia o Big Bang, você tem que compreender, você tem que concordar comigo, que tem que haver alguma coisa antes dele, porque o Big Bang não é eterno, ele não é onipotente, ele não é Deus. Então, ou você acha que Deus criou o Big Bang, ou você acha que o Big Bang e o Big Bang é uma fraude, e é uma fraude. Evolucionismo é uma fraude, tudo isso. Mas vai escrever isso na prova da Federal para ver se você passa.
Bom, mais alguma dúvida? Olha só. Então por que só tem vida na Terra? Senhor, ótima pergunta. Você é um cara muito inteligente. Sim. Primeiro, como é que você pode afirmar que só tem vida na Terra? Não, pelo que a gente sabe. Exatamente. Eu não Opinião pessoal, eu acredito que só existe vida na Terra. Sim. Por quê? Deus criou o universo com toda a sua magnitude e grandeza, sem povoado, só para ele mostrar assim, deixa eu brincar aqui, para mostrar o poder dele, que assim é descomunal, não tem como ser calculado. Só existe vida na Terra por quê? Porque nós, por mais que sejamos insignificantes, patéticos, pecadores, traidores, desgraçados, ele ainda nos ama muito. É por isso que a gente foi feito a imagem e semelhança dele, e não uma capa. Certo? Por isso que ele botou o ser humano para dominar sobre todos os animais da terra, sobre todas as plantas e etc. A gente que é assim a raça principal. Não me leve a mal nessa parte aqui. Não é Deus que gira em torno de nós. Somos nós que giramos em torno dele. A ciência diz, o ser humano não é nada, ele não é a raça principal, ele não é o centro do universo. É assim, estou dizendo que é, então porque é, certo? Você acredita assim, tipo, coisas que a gente não sabe responder pela grandeza de Deus, é porque Ele não quer revelar. E um dia Ele revelará, porque vamos viver a eternidade com Ele. Saberemos quando a gente receber o corpo glorioso. Até então, a nossa mente não consegue alcançar a grandeza dele. E isso eu acredito quando eu não consigo explicar da onde vem o que tem. Porque Ele revela os seus quando Ele quer. Exato. E Ele está sendo revelado ao pouco. Você viu o que a gente sabia há séculos atrás e o que sabe hoje? Porque Ele estabelece quando vai revelar através da criatura dele. A criatura dele somos nós, o intelecto que Ele usa as pessoas para revelar o que Ele quer. Mas eu acho que nós ainda vamos receber essa revelação. Porque nós vamos morar com Ele um dia. A gente não pensa que Deus só permite que a gente saiba o que Ele permite. Exatamente, Ele tem uma limitação. Por exemplo, não vou dar exemplo, não quero na cabeça agora. Na hora da edição, eu pensei nas pirâmides do Egito, certo? Ninguém sabe como que elas foram construídas. A gente pensa que foram gigantes da Bíblia, mas é só especulação, não tem nada concreto. Mas de fato o que faz sentido é serem os gigantes. Tem vários outros monumentos aí pelo mundo, cortados milimetricamente perfeitos, com uma tecnologia inacessível na época, aparentemente. Eu não acredito em alienígena, mas eu acredito nos gigantes. Mas tem certas coisas que a gente não sabe, que a gente não consegue assim formular uma resposta. A gente vai saber no céu. Lá tudo há de ser revelado, mas nada em segredo não há de ser revelado. Mas aqui a gente não pode saber, porque a gente é beta. Certo? Sim, eu acredito que tem coisas que a gente não pode saber ainda, mas saberemos. Vale a pena, senhor, vocês lutarem para ir para o céu, o reino dos céus, o paraíso. Eu sei que parece conto de fada, eu sei que parece falso. Mas não acabei de provar aqui para vocês com ciência. A gente pode provar Deus com ciência, mas tem certas coisas que não dá para provar com nada. Por quê? Porque Ele não deixa. Certo? É isso aí. Mais alguma coisa? Ele nos imita, nós não temos limites. Exato. Nós somos incontroláveis e frágeis e falhos. E Ele tem que nos limitar de alguma forma. Tem Bom, então, perguntas? rapaziada. Daqui não tem mais nada? Não. Aí que explica o purgatório. Oi? O purgatório. Cara, O que você acredita? essa é uma coisa assim um pouco complicada. Eu não acredito no purgatório. Por quê? Porque eu sou evangélico. Os católicos acreditam que tem um lugar separado dos seus pecados e só. Cara, pra mim é céu e inferno. Por exemplo, não tem essa parada de espírito ficar voando por aqui. Tá ligado quando as pessoas vão lá e jogam Ouija? Não tem pessoa morta, é demônio. É demônio que move aquele tabuleiro. Se é que é verdade, né? Não tem espírito que vai por aqui. Ou sobe com Cristo, ou tchau. Desce tobogã de gilete. Não tem meio termo, não tem intermediário. Não quero desrespeitar meus irmãos todo mundo em nome de Cristo. Mas, óbvio, tem coisas que a gente difere do protestantismo do catolicismo. Essa é uma delas. Mais alguma coisa? Pode falar. Qual que é o sentido que eu não entendo de Deus? Por exemplo, Deus é todo-poderoso, cria nós, criaturas que não somos basicamente nada, para viver uma vida aqui por um motivo e pagar por nossos pecados, para depois viver na eternidade com Ele, mas tipo, qual é o sentido dele ter que nos criar para viver depois com Ele? Ele não criou para a gente viver depois com ele. No começo era para a gente viver com ele desde o princípio. Ele plantou o jardim no Éden,
e colocou os seres humanos lá. A princípio a gente ia se reproduzir, povoar a terra e ver Deus face a face. Mas chegou uma certa cobrinha e uma certa mulher. Tudo mulher. Rapaziada, é óbvio que essa parte é brincadeira, né? Como diz lá em Romanos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Então eu não tô culpando as mulheres aqui. Foi enganada, comeram a desgraça, o filho proibido. E agora estamos aqui, sofrendo, cara, da Eva. Mas Deus é tão maravilhoso, tão bondoso que Ele... Rapaziada, vocês mandariam o filho de vocês para morrer por um estuprador? Estuprador? Não. Não foi isso que Jesus fez? Deus fez? Mandou Jesus aqui para morrer pelos nossos pecados? Não foram os judeus que mataram Jesus. Foi eu e você. Os nossos pecados botaram ele naquela cruz. Mas Ele aceitou. Cara, pensa você ser um ser perfeito. Nunca sentiu dor, além da dor sentimental que é ver os teus filhos sofrendo. Sentar naquela glória. Descer para esse mundo, assim, desgraçado. E sofrer a pior dor da história da humanidade. Com traidores como eu e você. Foi isso que Deus fez. Esse é o fim do amor dele. Ele nos deu a oportunidade de se salvar, mesmo depois de nós termos traído ele lá no princípio. Nossa, porque a gente faria o mesmo, lembra? É isso. Alguma coisa a mais? Yuri, Diga. o que você acha sobre a probabilidade de Oi? De acordo com você, o que Deus haveria da comunidade? Porque... Ah, sim. Essa eu respondi não de acordo comigo, mas de acordo com o que está escrito na Bíblia. Porque é nela que eu me baseio. Pra tudo. Pega leve. Rapaziada, é muito claro. Oi, Qual que foi a pergunta? Oi? O que Deus acha das outras comunidades, por exemplo, homossexuais, LGBT, etc. Certo? Ótima pergunta. Senhores, todo mundo já ouviu aquele ditado. Não sei nem se está na Bíblia, eu não lembro de ter lido. Mas está congruente. Deus ama o pecador e não o pecado. Deus ama o homossexual, não a homossexualidade. Ele ama você, não o teu pecado. Então ele ama o homossexual, mas não o fato dele estar nessa vida antinatural, certo? Tem ex-gay na Bíblia? Tem. Tem uma certa igreja, não vou lembrar qual delas agora, que Paulo mandou uma carta, onde os marinheiros ficavam grandes assim, períodos de tempo, fora de casa. Ou seja, eles ficavam longe de mulher, por muito tempo. O que eles faziam para satisfazer seus desejos? Práticas imorais. Exatamente. Mas, certo, Paulo foi lá, repreendeu a rapaziada e eles se converteram. Ou seja, não é impossível você sair do pecado. Então, assim, a Bíblia às vezes pode ser agressiva em Levítico, porque a palavra é assim mesmo, ela incomoda. Em Levítico está escrito: varão, se ele está com varão, abominação é, o seu sangue será sobre eles. Olha que sério o negócio. Mas ainda há oportunidade de salvação, senhores. Não percam essa chance. Por favor. Certo? Diga. Se Deus sabe de todas as coisas, tipo, ele sabe do futuro, as coisas e tal, mas por que ele tenta fazer uma coisa que ele já sabe que pode dar um resultado? Tipo, ele já sabe que a gente vai cair naquele momento, naquele momento, mas ele tenta salvar a gente antes. Por que ele tenta sabendo que ele já sabe que a gente vai cair? Cara, a gente vai cair por causa de nós mesmos, não de Deus. Livre-arbítrio, tá ligado? Deus é tão bom que depois que a gente comeu a gente, né? É Adão, Eva, tanto faz. Comeram o fruto proibido. Agora eles são livres. Livres para queimar. Enfim. Agora você livre para cometer outro pecado. Mas Deus tira do mal o bom. Então, sei lá, você vai se enfiar numa situação muito ruim. É óbvio, Deus é onisciente, Ele sabe o passado, o presente e o futuro. E não só o futuro que está predestinado, ou não, de predestinação, mas todas as ramificações, as possibilidades de acontecimentos que pode acontecer. Ele sabe a melhor, e Ele quer fazer a melhor na tua vida. Só que se você não aceitar Ele, como é que Ele vai fazer? Presta atenção, rapaziada. Mais uma coisa? Salve, rapaziada, beleza? Tô passando aqui no final do vídeo só para dar alguns recados. Primeiramente, a você que assistiu até aqui, muito obrigado. E eu já adianto aqui que o mérito não é nem 1% meu, mas 100% de Jesus Cristo, do seu Espírito Santo. Foi Ele que inspirou as minhas palavras. Ele me inspirou a fazer essa apresentação há mais ou menos um mês atrás, e eu fui realizar tudo essa semana. Nada disso seria possível também sem a professora, então eu já agradeço aqui a professora Kátia, muito obrigado. No dia que me veio essa ideia, eu fiz uma oração. Falei: Senhor, se for a mesma professora do ano passado,
vou fazer essa obra. E adivinha, aqui estamos. Rapaziada, vai ter gente que vai desacreditar? Vai, bastante. Vai ter gente que vai refutar? Provavelmente. Mas o bom de ser filho da verdade é que não tem como você contra-argumentar contra a verdade. Eu sei que tudo que eu falei aqui envolvendo homossexualidade e a existência do Criador vai cair sobre mim como uma bomba se esse vídeo tiver um bom alcance. Mas eu só falei o que está escrito na Bíblia, não tem nenhum achismo meu. Então, se considerarem a Bíblia ruim, considerem a minha ruim também. Tiveram professores que se incomodaram com o fato de eu fazer essa apresentação, mas eu tô dentro do tema de biologia, o que a gente está estudando. Não há nada de errado, eu tô dentro da Constituição, por favor. Além disso, eu acabei de provar que Deus existe. Se Deus existe e a lei dos homens o contraria, então os homens é que estão errados, certo? No mais, irmãos meus, firmes e fortes com Jesus Cristo. Deus abençoe vocês aí novamente, agradeço a você que assistiu. Muito obrigado. E bom, até a próxima.